Convido os irmãos para estar abrindo suas Bíblias, Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, do 57 ao 62. Os irmãos acompanhem a leitura para a nossa meditação nesta noite. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse momento estar na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que está aqui, cada irmão que pôde estar aqui nesta noite. Te louvamos, ó Deus, por cada família representada, que o Senhor esteja abençoando também aqueles que estão nos seus lares, aqueles que não puderam vir à igreja nesta noite por motivos de enfermidades, ou por algum motivo, Deus, justo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, Senhor. Aos enfermos, Senhor, dá a cura, que eles possam sentir, ó Deus, o seu leito afofado neste momento, sentir a tua proteção, o teu amparo, e que eles possam, ó Deus, ser fortalecidos neste momento de culto, de comunhão. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido de todos nós. E interessante, de manhã eu já estava pensando sobre isso. A gente não falou nada, não combinou com ninguém sobre o que ia falar, mas Deus trabalha de uma certa maneira na nossa vida, né? O trabalho é dele, não é nosso. Nosso irmão, o presbítero Ezequiel, falou de manhã, né, sobre Mateus, sobre o chamado de Jesus para a sua vida. O presbítero Obed também comentou na lição sobre aqueles irmãos que Jesus convidou para o banquete. Ele disse: não posso, me casei, deu várias desculpas, tenho que experimentar minhas juntas de bois. E eu já tinha, desde a semana passada, já começado a escrever e pesquisar para falar sobre um tema nesta noite. E eu já tinha escolhido esse texto, Deus já tinha colocado no meu coração, e esse texto de que nós falamos o custo do discipulado. Nós vamos falar sobre o custo do discipulado. Nós sabemos, irmãos, que na época de Jesus pregava em vários lugares. Jesus, ele no seu ministério de 3 anos, ele viveu em várias partes, andando. Ele tinha uma vida itinerária, ele não parava em um lugar só. Ele caminhava, ele com seus 12 discípulos, mais uma numerosa multidão o acompanhava.
Nós lemos nos relatos, né, de multidões que acompanhavam Jesus. Muitos por causa dos milagres que Jesus fazia, outros por causa da multiplicação dos pães, era por causa da comida, mas também muitos acompanhavam Jesus por causa da pregação. Não era somente por causa de comida, por causa de milagre, mas tinha aquelas pessoas que era por causa da pregação de Jesus que eles acompanhavam. Eles gostavam, eles queriam ouvir mais de Jesus. Não havia outra pessoa que falasse como Jesus. Então nós vamos ver nesta noite uns pontos muito interessantes para a nossa vida, trazendo para a nossa vida hoje, que Jesus ele continua chamando pessoas, continua chamando discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. E nós sabemos que nós temos, cada um, né, que se dispõe a segui-lo, tem um preço a pagar. Não é uma vida, como muitos falam, não é uma vida de mar de rosas, mas é uma vida que muitas vezes nós deparamos com dificuldades, com empecilho na vida cristã, mas nós temos que prosseguir. Nós sabemos que a vida cristã ela tem as dificuldades, mas também sabemos que temos a recompensa. Sabemos que nós já somos recompensados hoje. Nós recebemos tantas bênçãos de Deus. Nós sentimos as bênçãos de Deus na nossa vida diariamente, mas ainda nós olhamos para a maior, que é a vida eterna. Então nós vemos aqui, através do texto que nós lemos, quando diz lá, indo eles caminho afora, a primeira pessoa que diz para Jesus, no meio daquela multidão, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Versículo 57. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Nós vemos aqui uma pessoa decidida a segui-lo. Vamos parar a pensar um pouquinho de alguém que diz, não, eu estou pronto, estou disposto, aconteça o que acontecer. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse homem, ao fazer essa afirmação, talvez ele não pensou nas consequências, naquilo que ia acontecer, que poderia acontecer. Ele não pensou nas dificuldades, não pensou na perseguição, porque nós sabemos que Jesus ele teve uma vida de perseguição mesmo diante das curas que ele fazia. Ele sendo Deus, ele tinha uma perseguição muito grande. E essa perseguição, por incrível que pareça, não era somente das pessoas de fora, mas eram das pessoas, dos religiosos da época, que não reconhecia Jesus como Deus. Jesus que conhece o íntimo de cada pessoa, né? Conhecia o íntimo daquela pessoa que se prontificou a seguir a Jesus, trazendo para nós a palavra, Jesus que conhece o íntimo do meu e do seu coração. Quando nós se decidimos a seguir Jesus, Jesus conhece o íntimo do meu e do seu coração. Então Jesus ele diz para aquele homem, né? Jesus ele fala, você quer mesmo me seguir? E olha o que Jesus fala para aquele homem, no versículo 58. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo, olha, você quer me seguir? Eu não tenho uma casa para te oferecer, eu não tenho
alguma coisa física para te oferecer. Mesmo assim, você tem certeza que você quer me seguir? Jesus foi claro com ele, falou: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não sei onde eu vou dormir essa noite. Jesus não sabia, ele caminhava. Nós sabemos que era tudo preparado por Deus, onde ele já estava tudo preparado, onde ele ia repousar, onde ele ia se alimentar, o que ia acontecer na vida dele. Mas ele fala para aquele homem, e eu gostaria de frisar essa palavra para nós. Será que nós temos, eu digo nós, a igreja, né, de uma maneira geral, tem parado para refletir sobre essa responsabilidade de servir a Jesus? Quando alguém diz, eu estou pronto, estou preparado, eu quero servir, eu amo o Senhor, mas de repente na primeira oportunidade, ou na primeira tropeço na sua vida, no primeiro empecilho na sua vida, ele deixa. Mas Jesus, ele é claro, eu não tenho algo físico para te oferecer. Pelo contrário, você vai enfrentar perseguições, você vai encontrar problema na sua família, você vai encontrar problema com seus amigos. Muitas vezes você vai passar por alguma dificuldade, mas eu estou com você, é a promessa do Senhor, nós sabemos disso. Mas me parece, irmãos, que tem pessoas que não estão pensando nisso, só olha para as coisas, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ele não pensa naquele momento em que quando alguma coisa não dá certo, ele tem que procurar a Deus, ele tem que continuar, perseverar no caminho. Mas ele procura retrair, ele se afasta. Jesus foi bem claro para esse primeiro homem aqui, quando ele disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. É como alguém hoje que vai professar sua fé, que aceita, diz estar aceitando Jesus. Eu não tenho nenhum poder de conhecer o coração de ninguém, mas Jesus conhece o coração, assim como conhecia o coração daquele homem, quando ele disse: olha, eu não tenho nada físico para te oferecer. As raposas têm os seus covis, as aves têm seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você tem certeza, você quer me seguir? Alguém está dizendo hoje, Jesus está chamando, alguém está dizendo, eu quero seguir Jesus. Mas nós vemos as igrejas vazias. Eu creio que todo mundo se entristece, mas também se alegra. Eu me alegro e eu falo isso de coração. Quando eu vejo as pessoas aqui, eu louvo a Deus e digo, está aqui quem era para estar. Quem era para estar, não é para quem não era para estar. Porque Deus tem o controle, como foi cantado esse último hino, Deus tem o controle em suas mãos. Mas tem um outro que diz, agora é o contrário. No versículo 59, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro a sepultar o meu pai. Jesus convida um outro discípulo, segue-me. Neste momento, ele fala, olha, eu primeiro preciso sepultar o meu pai, depois eu sigo. É Jesus quem convida aquele moço, essa pessoa, esse homem, para ser seu seguidor. Assim como Jesus está convidando, né, ainda hoje. É importante a gente pensar sobre isso. E pensar qual decisão a gente tem tomado, né? Nós temos tomado.
a pessoa que Jesus convida tem tomado. Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, depois eu te sigo. Em outras palavras, depois eu estou livre. Naquela época, dizem que os filhos tinham uma responsabilidade com os pais, como até hoje, mas nós vemos que não é muito de praxe a gente ver essas coisas hoje, pelo contrário. Mas eles tinham aquela responsabilidade de sepultar o pai. Então aquele homem, ele falou que ele queria primeiramente sepultar o pai, depois ele estava livre. Mas hoje qual é a desculpa que nós vemos? Pessoas que não querem um compromisso na igreja, falam, uma desculpa bem boa, deixa eu me aposentar primeiro. Aí depois não vou trabalhar, eu tenho tempo para servir a Deus. É uma desculpa muito grande. E outras coisas, eu tenho muito meu trabalho, não tenho folga, e tantas coisas. Mas ele disse, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, depois eu te sigo. Outra vez deparamos com alguém que não está disposto a assumir um compromisso com Jesus. O pai daquele moço não estava morto. Um dia ia morrer, mas não estava morto. Então ele queria um tempo. Senhor, eu vou dar um tempo aí primeiro, dá um tempo, depois eu te sigo. Foi uma forma, uma desculpa para não assumir compromisso com Cristo. Jesus disse uma palavra que muitas vezes a gente fica pensando e às vezes é difícil para a gente entender. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E nós sabemos que uma pessoa sem Cristo no coração, ele é uma pessoa morta espiritualmente. É aquele que está vivo, andando por aí fisicamente, mas espiritualmente está morto. Se Deus chamar ele no momento desse, ele está perdido. Ele não tem salvação. Ele está morto espiritualmente. E Jesus disse, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Estava falando, viu? Não se preocupa com as pessoas do mundo. Não se preocupe com os afazeres. Mas deixa que eles façam isso. O que ele fala para aquele moço? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que ele estava falando? Eu quero agora. Deixa as coisas lá do mundo. Você vai, é agora. É agora que você tem que vir. Então ele estava falando, e nós sabemos muito bem que existem esses dois tipos de morto, o morto espiritualmente e o morto fisicamente. E ele estava falando do morto espiritualmente, aqueles que estão no mundo, aquelas pessoas que estão vivendo no mundo. O pai daquele moço não estava morto. E ele fala da prioridade de servir a Deus. É prioridade, é na hora, é no momento. Quando Deus chama. Quando Jesus falava para os seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu fico pensando, naquela época, né, Jesus falava, a seara é tão grande, tantas almas para ser colhida, os trabalhadores para semear são poucos, para ceifar é poucos, para colher são pouca gente. E isso acontece até nos nossos dias de hoje. As coisas não mudaram. As coisas, se nós formos ver,
como nós estudamos na escola dominical, tudo sobre Jesus. A gente olha e lê e relê e vê coisas que aconteceram no passado, mas tudo estava focado para Jesus. E até hoje tudo está focado para Jesus. E nós sabemos que hoje está focado para Jesus na sua volta. Jesus vai voltar e as pessoas estão dormindo. As pessoas estão mortas espiritualmente, não estão, como dizem outras palavras, não estão nem aí. Mas o que a Bíblia diz? Que no abrir e fechar de olhos, ele voltará. E aqueles que não estão preparados, vai ter tempo, irmãos? Não vai ter tempo. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O terceiro ponto para nós concluir o nosso estudo, nossa fala nesta noite. No versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Seguir-te-ei, mas primeiro deixa eu despedir-me dos de casa. Eu fiquei pensando sobre esse versículo. Parece que é uma coisa correta, né? Quando se fala assim, olha, eu vou servir ao Senhor, mas eu tenho que conversar lá na minha casa, lá com a minha família primeiro. Eu tenho que dar atenção para a minha família. Parece uma atitude correta, dar uma satisfação para a família. E nós sabemos que naquela época, era um costume, as pessoas deixavam tudo para seguir a Cristo. Deixavam os bens, deixavam a família, tudo que tivesse. Eu me lembro do texto de Ezequiel, quando ele foi chamado, ele queimou, ele sacrificou os bois e ofereceu a Deus. Ele, para queimar os seus bois, ele usou a madeira do arado para se livrar para não ter nenhum empecilho, para depois ele seguia. Então seguiu a Cristo. Ele não deixou nada para trás. Então as pessoas se desfaziam do que tinha. Era naquele momento. E Jesus, ele replicou. Olha como está escrito aí. Mas Jesus replicou, no versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E é muito bom nós refletirmos que essa pessoa Jesus tinha chamado ele, ele aceitou. Ele falou, primeiro eu vou despedir dos de casa. Ele já tinha aceitado. Então Jesus falou assim, você já aceitou, você não tem que olhar para trás. Você está olhando para as coisas e aplicando na nossa vida, nós podemos olhar para as nossas coisas antigas que nós fazíamos antes de ser crente. Eu faço, irmãos, essa aplicação porque muitas vezes a pessoa vem para a igreja e começa a olhar coisas que ele fazia para trás e sente prazer em fazer, sente prazer em voltar a fazer. E Jesus está falando dessa maneira. Se você já colocou a mão no arado, não olha para trás. Olha para quem? Para frente. Olha para Jesus,
que é o autor e consumador da fé, que nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 2 e 3, nós precisamos de olhar para frente. E nós sabemos, para quem já trabalhou com o arado, para quem já arou a terra, sabe a dificuldade que tem se ele estiver trabalhando e olhar para trás. Ele não vai conseguir, ele vai perder o rumo, sem contar o risco que ele tem de acidente. Na nossa vida cristã, se nós pararmos, aqui ele falou da família, deixa eu despedir primeiro da família. Ele olhou, ele colocou para Jesus uma situação. Jesus disse, olha, você já colocou a mão no arado, não olhe para trás, siga-me. Eu estou dizendo das coisas que já ficaram para trás, já aceitei Jesus. Mas tem a coisa que eu fazia e eu gostaria de fazer mais um pouquinho. E Jesus está dizendo, olha, você tem que seguir para frente. Não olhe para trás. Na vida cristã, se nós olharmos para trás e querer fazer as coisas que nós fazíamos antes de servirmos, de aceitar a Jesus. Pensemos um pouquinho a tragédia que é a vida dessa pessoa. Quem olha para trás, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus pecados, com os seus vícios, com suas mentiras, seja o que for. Se olharmos para trás, podemos imaginar a tragédia que acontece na nossa vida espiritual. Então nós vemos aqui que Jesus está pedindo o quê? A primazia, quando ele fala para aquele homem, que você já colocou a mão no arado. Onde Jesus diz, ó, ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tem tanta palavra que, se nós formos olhar, cada palavrinha dessa é um estudo, é uma advertência para nós. Uma palavra que não tá, de alguém que não está apto, essa palavra, você não é apto para o reino de Deus. É uma palavra muito pesada. Você não é uma pessoa apta para o reino de Deus. Jesus chegar a falar para mim, a palavra falar para mim, você não é apto para falar de Jesus. Será que não é pesado, irmãos? A palavra de Deus está dizendo, você não é apto para ser meu discípulo. O que o discípulo faz? Fala de Jesus. Se eu não for apto para falar do amor de Deus, é porque a minha vida não está em condição. É porque eu não estou em acordo com Deus. Se eu não estou apto para viver com Deus, eu não estou apto para entregar um folheto para uma pessoa. Eu não estou apto para falar do amor de Deus para uma pessoa. E isso pesa muito quando nós falamos do nosso testemunho, da nossa vida com Deus. Eu vou contar Eu ouvi certa vez uma pregação de um moço que trabalhava em uma empresa e as pessoas sabiam que ele era crente, mas ele não testemunhava a sua crença. Ele era uma pessoa igual às outras, que gostava das piadinhas, que gostava...
ele não tinha referência de cristão, né? Vamos usar essa palavra. E um certo dia aconteceu um acidente naquela empresa em que uma pessoa caiu uma madeira na cabeça de uma pessoa, a pessoa ficou desacordada e falaram para ela: olha, tem alguém que ora aqui? Ah, tem o fulano, ele é crente, vamos chamar ele aqui. E quando chamaram, ele foi interrompido. Falou: não, mas você não. Ele não dava testemunho de crente. Você não, você é igual aos outros. Olha que difícil. Então, ser apto, essa palavrinha aqui, ó. Quem diz que está seguindo a Jesus? Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado. Quem coloca a mão no arado é aquele que se decidiu a olhar para Jesus, para andar com Jesus. Então não olha para trás. Quem olha para trás tem prazer em viver a vida errada que vivia, não é apto para o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Seja quem for, não é apto para o reino de Deus. Não adianta ninguém querer passar a mãozinha na cabeça. É a Bíblia que está dizendo. Deus está dizendo para nós hoje que nós precisamos olhar para frente, olhar para Jesus. Nós já colocamos a mão no arado. Concluindo aqui, Jesus diz: olha, você já colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás, você tem que olhar para frente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a nossa fé, que abra cada dia os nossos olhos para nós olharmos para frente, olhar para Jesus. Esse texto de Hebreus 12, versículos 2 e 3. Precisamos olhar para frente, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhar para Jesus. Porque nós somos, sim, somos pecadores, somos deficientes, precisamos da misericórdia e da graça de Deus, mas também precisamos ter essa visão e ter esse sentimento no nosso coração. Sentimento de vida cristã, a primazia de Jesus na nossa vida, que Ele seja o primeiro na nossa vida. Precisamos sim cuidar da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais. O cristianismo nunca ele pede para nós abandonarmos a nossa família, mas a primazia é Jesus. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém?